Imagina a seguinte cena. A máquina de guerra mais brutal, mais sanguinária e implacável da história antiga tá ali, marchando em direção aos portões de uma cidade. O terror absoluto. Exato. Estamos falando de um império que, assim, esfolava reis vivos, que nivelava civilizações inteiras. Só o simples nome dele já causava um pânico internacional nas pessoas. Com certeza. Mas, tipo, quando esse exército invencível olha para essa cidade específica, eles não disparam uma única flecha. Não montam um único cerco. Caramba! Em vez disso, eles simplesmente largam as armas, são tomados por um terror físico incontrolável e fogem desesperados. E antes de continuarmos, que a paz e a bênção divina acompanhem o dia e a semana de cada pessoa que está nos ouvindo agora. Amém. É um ótimo desejo para começar. Sabe, é um dos relatos poéticos e teológicos mais fascinantes da antiguidade. Sem dúvida. É uma narrativa de tirar o fôlego mesmo. O texto que a gente vai explorar hoje é o Salmo 48. É uma composição antiquíssima atribuída aos filhos de Corá, e que funciona assim como um grande hino de celebração a Sião, a famosa cidade de Deus. E a grande riqueza desse material é que ele nos obriga a olhar para muito além dos tijolos e das muralhas de pedra, sabe? Sim, e para nos guiar nessa investigação toda, trouxemos para a mesa a Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, e a gente vai cruzar o texto bíblico com os comentários eruditos do teólogo e linguista Alan P. Rose. O Rose é fantástico. Nossa, muito. Ele tem aquela habilidade cirúrgica, né, de pegar uma palavra hebraica super obscura ou um detalhe geográfico que a gente leria correndo e mostrar que ali existe todo um universo de significado. É verdade. E a nossa missão neste estudo de hoje é justamente dissecar as engrenagens dessa narrativa. A gente quer entender de fato o mecanismo por trás dessa segurança divina, sabe? Como isso funcionava na prática. Isso. Como exatamente o terror psicológico conseguiu desmantelar a psique de guerreiros de elite e, eu acho que mais importante ainda, como esse evento de livramento não termina só na fuga do inimigo. Ele culmina em um mandato urgente, sabe, de transmitir uma memória viva para as gerações que ainda nem nasceram. Ok, vamos desvendar isso? Porque logo nos 3 primeiros versículos do Salmo, o autor já estabelece o cenário, né? Elogiando a grandeza de Sião, chamando ela de alegria de toda a terra. Uma descrição linda. Muito linda. Mas há uma anomalia geográfica aqui que, olha, me deixa com a pulga atrás da orelha. O texto descreve o Monte Sião como estando, abre aspas, para os lados do norte, fecha aspas. Pois é, esse detalhe é curioso. Muito. Porque qualquer pessoa que olhe um mapa de Israel percebe rápido que Jerusalém não fica no extremo norte, fica na região central, ali em Judá. Então, por que o autor insiste nessa coordenada geográfica que, à primeira vista, parece estar incorreta? O que é fascinante aqui é que o salmista não reprovou nas aulas de geografia, viu? Ele não estava confuso. Ele está fazendo, na verdade, um movimento teológico altamente subversivo. Ah, sério? Como assim? O Alan P. Rose explica lá nos comentários dele que essa expressão lados do norte é uma referência bem direta a Zafon, ou ao Monte Cássio. Zafon? Isso. Na cultura cananeia daquela época, Zafon era a montanha mítica, montanha sagrada, que ficava localizada a muitos quilômetros ao norte, lá na Síria. Entendi. Para te dar uma ideia, era tipo o equivalente ao Monte Olimpo para os gregos, sabe? O lugar dos deuses. Exatamente. Os cananeus acreditavam que era lá que o deus Baal habitava. E de lá ele governava as tempestades, os trovões e tudo mais. Peraí. Então o autor do Salmo está pegando a montanha sagrada da religião rival, o grande símbolo de poder deles, e simplesmente roubando o título. Roubando na cara dura. Nossa! É como se fosse um sequestro de marketing. É exatamente um sequestro de imaginário, eu diria. O salmista está fazendo uma polêmica deliberada. Ele está ali, no texto, dizendo meio que na cara das nações vizinhas, olha, aquela montanha altíssima e mítida onde vocês acham que reside o poder cósmico, vocês estão olhando para o lugar errado. A verdadeira altura sagrada, o verdadeiro Zafon, é este monte aqui em Jerusalém. Caramba, que provocação! Muita provocação. E o texto deixa muito claro o porquê disso. Não é porque o Monte Sião é fisicamente o mais alto. Na verdade, ele é cercado por colinas até mais altas, né?
Sim, topograficamente falando, não faz sentido. Exato, a grandiosidade não está na altitude. É porque o próprio Deus vivo decidiu residir ali. É a presença divina nas cidadelas, nas fortalezas, que transforma um pedaço de terra comum no centro gravitacional do universo. Nossa, essa explicação muda tudo pra mim. Porque, tipo, a gente não tá falando de um orgulho cívico qualquer ou de um patriotismo ufanista sobre a arquitetura local, né? A segurança não vem da espessura da muralha. Nem um pouco. Vem de quem assinou o contrato de aluguel no palácio. Quem mora ali é que importa. É a presença que faz a fortaleza. Perfeito. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque, pensa comigo, um lugar que se declara o centro do poder cósmico, inevitavelmente vai atrair a atenção de quem quer testar essa tese, certo? Com certeza, os impérios vizinhos não iam deixar isso barato. Pois é. E aí os versículos 4 a 6 descrevem uma coalizão militar de peso. O texto diz: os reis se uniram e juntos a atacaram. Só que a narrativa corta a expectativa no meio. É uma virada muito brusca. Muito. O texto diz que, ao verem a cidade, eles se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. Mas olha, eu preciso confessar uma certa resistência minha a essa ideia, sabe? Por quê? O que te incomoda aí? É que o Império Assírio, que o Ross sugere ser o contexto histórico mais provável para essa passagem, era brutal. Eles não recuavam de jeito nenhum. A ideia de que generais super sanguinários deram meia volta só porque acharam a cidade bonitinha ou imponente me parece muito fraca. Não cola muito. Qual foi o gatilho real desse pânico? Porque tem que ter algo mais. Olha, a sua existência faz todo sentido, eu concordo plenamente. E a chave para entender esse colapso não é arquitetônica, não foi o tamanho do muro. É uma questão cognitiva e espiritual. Cognitiva? Como assim? Se conectarmos isso a um contexto maior, a gente precisa olhar lá para o versículo 8, que traz um título muito específico. Senhor dos Exércitos, ou no hebraico, Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth? Isso. Esse termo não é só um título bonito, de realeza para enfeitar o texto. Ele denota o comandante supremo de hostes, e não só de exércitos terrestres, mas das milícias celestiais, dos anjos. Nossa, então a escala é outra. Totalmente outra. O que o Rose e outros estudiosos apontam é que quando esses reis assírios, que estavam super acostumados a massacrar exércitos de infantaria, chegam diante de Jerusalém, eles se deparam com o inexplicável. O inexplicável. A derrota deles não foi por choque de espadas, entende? Não teve uma batalha sangrenta. Foi por um terror psicológico paralisante que foi injetado diretamente na psique coletiva daquelas tropas. Caramba, é como se o véu da realidade física tivesse sido rasgado por um segundo e eles vissem o que realmente estava defendendo a cidade. Uma sobrecarga no sistema deles. Uma pane mental completa. E a analogia que o texto usa para descrever esse pânico é, muito perturbadora. O salmista diz que eles sentiram tremores como de mulher que está dando à luz. E quem já passou por isso ou conhece sabe que não é uma dor qualquer. É uma intensidade absurda. Exato. A dor do parto, lá no mundo antigo, e ainda hoje, na verdade, é o símbolo máximo de algo que foge completamente do seu controle. Uma vez que o trabalho de parto começa, você não pode parar, você não pode lutar contra, não pode negociar. É uma dor que toma conta do corpo inteiro de forma esmagadora. Essa metáfora é incrível. Aplicar essa imagem a reis tiranos que achavam que controlavam o mundo inteiro é de uma ironia finíssima, não acha? É a aniquilação completa da arrogância humana. E eu diria que o mais revelador sobre a natureza dessa intervenção é que ela atua exatamente onde o adversário se sente mais forte, sabe? Como assim, no forte deles? É que a Síria ela dominava pela guerra psicológica. O terror era a principal arma de circo deles. Eles assustavam antes de bater. Ah, verdade. A fama deles chegava antes. Exato. O que Deus faz aqui, e que o Rossi destaca muito bem nas entrelinhas, é virar a própria arma contra o feiticeiro. O Senhor de Sião desmantela a superpotência militar impondo sobre eles um terror que supera, assim, de forma absoluta, qualquer intimidação que a Síria pudesse gerar em alguém. Genial! Eles provam do próprio veneno, né? Do próprio veneno.
mas em uma escala transcendental. É o terror divino paralisando os mestres do terror terreno. Uau! E se estabelece, sem sombra de dúvida, que não há ameaça militar local que Deus não possa frustrar com um simples pensamento. Mas aí, o Salmo faz uma transição que eu achei super abrupta logo em seguida. Lá no versículo 7. Isso mesmo, no versículo 7, o autor diz: "Com vento leste, destróis as naus de Tarsis." Eu confesso que, lendo a estrutura do poema, isso parece até um erro de edição, sabe? Parece que pulou de página. Exato, porque Jerusalém é uma cidade construída nas montanhas, no interior. Não tem porto, não tem praia, não tem nenhum acesso ao mar. Por que raios, no meio de um poema sobre a invasão terrestre de uma fortaleza montanhosa, a câmera corta tão bruscamente lá para o oceano para falar sobre navios afundando? É uma ótima pergunta. O que é fascinante aqui é que essa aparente falta de nexo geográfico, que a gente estranha logo de cara, é na verdade uma ampliação brutal do escopo do poder divino. Como assim uma ampliação? Pensa no seguinte, as naus de Tarsis não eram aquelas jangadas costeiras pequenininhas de pescadores. Tarsis ficava no extremo ocidente do mar Mediterrâneo, provavelmente lá na região de onde hoje é a Espanha. Longe pra caramba. Muito longe. Para a mentalidade do pessoal da época, lá era o fim do mundo. Era o limite absoluto do que era explorável pelo ser humano. Consequentemente, as naus de Tarsis eram as verdadeiras joias da coroa da engenharia naval humana. Eram os maiores navios? Eram enormes navios de carga. Se a gente fosse trazer para os dias de hoje, era o equivalente antigo às bolsas de valores de Wall Street, sabe? Ou aos grandes conglomerados de tecnologia do Vale do Silício. Elas representavam o ápice do poder econômico, da riqueza e do comércio global daquela era. Ah, agora a ficha caiu. Então ele está cobrindo todas as bases do orgulho humano nessa poesia. Isso mesmo. Todas as bases. O exército que tenta invadir a cidade por terra representa o auge da força bruta militar. E os navios que cruzam os oceanos representam o auge do capital e do intelecto tecnológico. E o salmista está afirmando ali que Deus tem poder de veto absoluto sobre ambos os poderes. Exatamente isso, você pegou o ponto central. E repare num detalhe, no mecanismo de destruição que o texto cita. É o vento leste. Vento leste. Também conhecido como siroco, que é aquele vento implacável, superabrasador, que vem direto do deserto oriental. É uma força da natureza que é invisível. Não dá para combater com espadas. De jeito nenhum. O que o salmista nos diz, no fundo, é que o mesmo Deus que frustra a marcha dos imperadores com um pânico invisível na mente deles, é o Deus que também estilhaça os gigantes de madeira e ouro com o vento invisível no mar. Nossa, é muito poético e muito assustador ao mesmo tempo. E isso tem implicações profundas, especialmente quando a gente considera os nossos medos modernos. Pensa bem, muitas vezes nós vivemos sob a ansiedade de ameaças locais, sabe? Sim, coisas do dia a dia, crises de segurança pública, violência. Crises políticas, exatamente. Mas também vivemos aterrorizados pelas nossas naus de Tarsis modernas. A economia. Isso, pelas flutuações loucas da economia global, por ameaças de recessão que vêm lá do outro lado do mundo e que a gente não controla. E o Salmo categoriza tudo isso, a guerra local e a economia global, sob a jurisdição de um único soberano. A escala do poder é simplesmente vertiginosa. Se a gente parar para pensar de verdade, o exército inimigo acampado no vale ou a grande crise global rolando no meio do oceano não fazem diferença nenhuma diante de um comando divino. É tudo pó diante dele. Mas sabe de uma coisa? A genialidade desse texto não é apenas nos chocar com essas demonstrações de força pura. O salmista parece perceber que quem está lendo já está super sobrecarregado com imagens de pânico, ventos destruidores, naufrágios colossais. É muita ação junta. É muita intensidade. Então ele faz um novo corte de câmera, bem esperto, e nos leva para dentro das muralhas. Onde a mágica real acontece. Sim. A poeira baixa do lado de fora, os navios estão lá no fundo do mar e nós encontramos o povo, os moradores da cidade. Então, o que tudo isso significa na prática daquelas pessoas que estavam dentro da muralha esperando a morte chegar a qualquer momento? A mudança de atmosfera é muito drástica nesse ponto. Porque,
do caos apocalíptico ali fora e do terror internacional, nós entramos no silêncio absoluto do Templo de Jerusalém. E ali dentro, a reação do povo é surpreendente. Eles não estão afiando espadas de volta, nem fazendo um carnaval bélico para zombar dos assírios que fugiram. Eles não estão comemorando com festa? Não. Eles estão em uma profunda e silenciosa meditação. O versículo 9 diz assim: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. E é muito interessante notar que o Ross dedica um espaço significativo no comentário dele para explicar justamente essa palavra, misericórdia. Que no original hebraico é hesed, certo? Exatamente, hesed. E a gente que costuma estudar bastante esses textos sabe que hesed é um conceito muito, muito mais denso do que apenas, sei lá, sentir peninha de alguém, né? Ah, com certeza. Passa muito longe de ter pena. Hesed envolve um amor leal, um compromisso inquebrável, de aliança mesmo. Mas a pergunta que não quer calar na minha mente é o motivo disso tudo. Por que focar no amor leal em vez de focar naquele poder esmagador que acabou de derreter o exército inimigo ali fora? É uma ótima provocação. Porque para mim seria muito mais instintivo louvar a força colossal que partiu as naus de Tarsis no meio. Eu estaria cantando sobre o vento e o trovão, sabe? É a reação natural humana focar no pirotécnico. Mas eles focam no hesed porque eles entenderam a engrenagem principal daquela salvação. O poder esmagador de Deus é apenas a ferramenta que ele usou. O hesed, o amor leal pactuado, é o motor que moveu a ferramenta. O motor! Uau! Pensa bem, eles estão lá dentro do templo, em silêncio, porque compreendem profundamente que eles não sobreviveram àquela noite de terror porque os arqueiros deles eram os melhores do mundo. Nem porque a tática do rei era brilhante. Nem porque as muralhas eram grossas ou sequer porque eles mesmos eram um povo moralmente impecável. Eles sobreviveram exclusivamente porque Deus havia feito uma promessa de aliança com eles e escolheu manter essa promessa. É uma dependência total. Sim. Meditar no hesed é reconhecer com extrema humildade que a sua própria sobrevivência é um ato imerecido de lealdade divina. A justiça de Deus, que acompanhou essa misericórdia o tempo todo, puniu a arrogância do invasor lá fora para conseguir preservar os humildes do lado de dentro. Nossa, essa tomada de consciência ali no templo, no silêncio, me leva a pensar em um cenário extremo. Queria que a gente imaginasse isso juntos. Vamos lá. Imagina que ocorre um desastre avassalador, sabe? Um terremoto nível 9 ou rompimento de uma barragem colossal que varre uma cidade inteira do mapa. Uma destruição total. Total. E aí você acorda na manhã seguinte, tremendo, abre a porta da sua casa e descobre que não apenas você está vivo, O que já seria um milagre? já seria muito, mas você descobre que o seu quintal, a sua rua e a estrutura do seu telhado estão completamente intactos, zero arranhões, enquanto tudo ao redor virou pó e lama. Caramba. Essa experiência não te dá só alívio. Ela tira a pessoa do alívio superficial e joga ela em um estado de choque reverente, né? E o Salmo capta exatamente essa sensação nos versículos seguintes. Ele dá uma ordem pragmática para o povo. O texto diz: andem em volta de Sião, rodeiem-a toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios. Pois é, e isso levanta uma questão importante. Porque à primeira vista parece uma ordem fútil, meio sem sentido, né? A guerra já não acabou, o inimigo não fugiu. Sim, já estão seguros. Então, por que mandar o povo sair e fazer um inventário de pedras e baluartes? Parece coisa de engenheiro fiscal. Verdade. O que os comentários do Ross nos ensinam de forma belíssima é que essa ordem para contar as torres não é, de jeito nenhum, um convite ao turismo arquitetônico. E muito menos um incentivo ao isolamento orgulhoso. Eles não estão lá tirando selfie com o muro. Não. Eles não estão contando torres para se orgulharem da própria infraestrutura ou para calcularem o quão boa foi a engenharia dos avós deles. Eles estão catalogando a graça. Catalogando a graça. Achei essa expressão maravilhosa. É o que é. Cada torre intacta ali, cada muralha sem um único arranhão das armas assírias. É um testemunho mudo.
mas poderoso, de que o Deus que domina a terra e domina o mar esteve ativo e presente enquanto eles simplesmente dormiam apavorados. É como se fosse o equivalente a recolher provas fílicas de um milagre de proporções épicas. Exatamente, recolher provas. O inventário não tem nada a ver com os tijolos, né? Tem a ver com a formação de historiadores de uma salvação. O texto nos mostra que essa constatação tem um propósito muito, muito específico lá no final. O autor diz, para que possam contar as gerações vindouras. Isso é lindo demais. E é aqui que a narrativa vira de vez para o futuro, com uma urgência impressionante na voz do salmista. A responsabilidade da sobrevivência é a comunicação. Sem dúvida nenhuma. A geração que viu, com os próprios olhos, o exército assírio fugir de medo e que sentiu os efeitos do vento leste no mar, recebeu um encargo pesadíssimo. A história daquele livramento enorme não pertencia a eles como se fosse um privilégio particular para ser guardado em segredo. Não podiam guardar na caixinha, né? Não. A segurança física e imediata da cidade foi concedida com um propósito central: construir um legado teológico inabalável. E aí o salmista declara, porque este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Note a transição magnífica que o Ross pontua bem aqui. A gente passa do evento macro, enorme, da salvação de uma nação inteira e da destruição de impérios globais como a Síria, por uma promessa intensamente pessoal. Muito íntima. Muito íntima. O mesmo Deus capaz de aterrorizar reis vai se abaixar para ser o guia invisível, passo a passo, de cada pessoa que crê, até o momento do fim da vida. Nossa escala diminui do universo inteiro para o indivíduo sem perder um pingo de potência. É incrível. É o micro e o macro na mão dele. O soberano das gigantescas naus de Tarsis é o mesmo que segura a mão daquela pessoa comum andando pelas ruas poeirentas de Jerusalém. E isso nos dá uma fundação inabalável para o dia a dia, sabe? E olha, sabe de uma coisa? Depois de processar toda essa jornada incrível de hoje... Bastante coisa, né? Muita coisa. Desde a provocação da Montanha do Norte, o pânico visceral daqueles soldados, os navios estilhaçados, até a paz silenciosa lá dentro do templo. Depois disso tudo, me ocorre uma ideia muito provocativa. Algo que não está escrito com essas palavras exatas no texto, claro, mas que eu sinto que é o corolário lógico de tudo isso que a gente conversou. Fiquei curioso agora, o que seria essa ideia? É que, pensa bem, nós temos uma tendência enorme a celebrar ambientes super seguros, né? Muralhas altas, ou no nosso caso hoje, defesas financeiras ou sociais intactas. Celebramos isso porque achamos no fundo que o propósito do conforto é nos deixar em paz. A gente só quer não ser incomodado. Exato. Queremos a cidade segura para dormir em paz e pronto. Porém, a verdadeira tragédia de uma cidade perfeitamente segura é se ela se tornar uma cidade silenciosa, sabe? Nossa, forte isso. O grande perigo das muralhas que não caem é o de gerarem uma geração amnésica lá dentro. Quando um ambiente é seguro demais por muito tempo ininterrupto, as pessoas simplesmente esquecem por que ele é seguro. E o que acontece? Elas começam a adorar o sistema de defesa, o muro, em vez de adorar aquele que ativamente defende o muro. O provedor vira esquecido. Isso. Se o povo que viu aquela libertação espetacular apenas desfrutasse do conforto, do quentinho de casa, sem contar a história para gerações vindouras com aquela urgência, a segurança teria servido, ironicamente, apenas para criar arrogância neles mesmos. O que significa, no fim das contas, que a segurança física, se não for imediatamente convertida em memória e testemunho ativo para os outros, fracassa no seu propósito espiritual maior. O isolamento complacente dentro da segurança transforma a fortaleza da fé em um túmulo muito silencioso. Precisamente. Você definiu perfeitamente. A verdadeira função do livramento não é, de forma alguma, nos blindar das dificuldades para que a gente viva uma vida passiva ou preguiçosa. Pelo contrário, é para produzir uma certa vulnerabilidade no nosso testemunho. As muralhas intactas têm a obrigação de transformar as pessoas que estão protegidas dentro delas em contadoras de histórias, assim, febris e urgentes. Transmitir a mensagem custe o que custar. Sim.
Temos a missão não apenas de passear e contar as torres como turistas, mas de garantir que os nossos filhos e os nossos netos saibam o nome daquele que fez com que as pedras não caíssem nas nossas cabeças. É uma chamada responsabilidade imensa. E que ressoa através de milênios, até os dias de hoje. O princípio permanece ali intocável, né? Tudo que nós experimentamos da misericórdia divina, o famoso Hesed, que o Ross tanto frisou, tudo que vivemos hoje é, na verdade, a munição para a fé daqueles que caminharão depois de nós. Nossa, esse é, sem dúvida, o legado supremo que se pode deixar para alguém. Uma consciência viva de que o guia das nações lá fora é também o nosso guia pessoal até o fim, aqui dentro. Bom, nós finalizamos mais essa nossa análise profunda, esperando que todas essas conexões tenham trazido luz e instigado novas reflexões a quem nos acompanha sempre. Que Deus abençoe todos os ouvintes.